Olá amigos, três assuntos nos trazem hoje aqui ao nosso canal, VWR Audiovisual, que é público. O que nós trazemos aqui é público, só que muita gente não está devidamente informada, não sabe de muitas coisas, de muitas notícias, que muitas vezes nem são quase notícias, mas se nós pesquisarmos, se nós procurarmos, há sempre algo que é necessário trazer ao conhecimento público, principalmente àqueles, como disse há pouco, os menos informados. Portugal continental, vou falar do governo, de uma ação do governo, ou várias ações do governo. Vou falar de uma outra ação política também, mas respeitando os Açores, à Ilha de São Miguel, à cidade de Ponta Delgada. E depois falar também de ações que estão a acontecer no Brasil. É que a nossa equipa tem componentes brasileiros, há muita gente do Brasil que nos segue e por isso nós vamos ao encontro, talvez, de informações que muita gente no Brasil não sabe. Ou se sabe, apenas ouviu falar e não vai ao âmago da questão, ao fundo da notícia, ao fundo do movimento, enfim. Falando do governo português, vocês sabem, o governo português acaba de encomendar 4 helicópteros destinados ao atendimento urgente dos hospitais. Portanto, atendimento hospitalar. Atendimento aéreo hospitalar. 4 helicópteros. Aí, tudo bem. Mas o erro grande está por detrás disso. E agora eu pergunto, por que se encomendam 4 helicópteros, que são milhões de euros gastos, 4 helicópteros que apenas podem operar num único hospital, num único heliporto de um hospital que é o de Braga? Então, 4 helicópteros só para um aeroporto e os outros hospitais, os outros heliportos que estão lá, que recebem helicópteros também, mas de dimensão diferente. Deixa-me explicar. Este helicóptero, esses 4 helicópteros, com o rotor funcionando, têm 20 metros de comprimento. Os heliportos dos hospitais portugueses, com exceção do de Braga, como eu disse, comportam helicópteros de 15 metros. A outra pergunta é esta. Será que este governo fez algum estudo, fez algum cálculo, fez algum plano técnico para encomendar esses helicópteros para um serviço que é urgência hospitalar, que é necessário? Como se encomendam helicópteros que não cabem nos heliportos dos hospitais? Isso chama-se incompetência. E não só incompetência. Faz-me aqui lembrar algo de muitos anos atrás. Lembram-se dos submarinos que foram encomendados? E que muitos milhões foram postos no bolso de políticos, principalmente um? Isto faz-me lembrar precisamente isso. Quando se encomendam helicópteros que não vão funcionar nos aeroportos, o que é que isto quer dizer? Esses helicópteros foram encomendados certamente com muito interesse próprio do próprio governo ou de alguns elementos do governo. Isto mais uma operação em que o povo português vai ter que pagar. Pronto, vamos supor que a encomenda desses helicópteros não pode ser cancelada. O
que é que vai acontecer? Como disse há pouco, são milhões gastos tirados do bolso do povo para pagar a incompetência e não só, os interesses que vêm por debaixo da mesa. Na verdade, esses 4 helicópteros podem servir também para combate a incêndios. Mas a encomenda foi feita destinada a urgências hospitalares. Se esses helicópteros, se essa encomenda não for cancelada, não puder ser cancelada, vamos ficar como? Gastar mais dinheiro com obras nos aeroportos, possivelmente, e isso não é barato, ou então comprar helicópteros redimensionados para cada um dos aeroportos dos hospitais. Meus amigos, aqui há gato. Aqui há interesse governamental. Não direi que é de todo o governo, mas dos principais que muito fazem para prejudicar o povo. E tanto é para prejudicar o povo que vocês sabem que está na forja uma lei para tirar direitos do povo trabalhador. Só que este governo não contava com a união das 2 centrais sindicais para promover uma greve geral no dia 11, creio, de dezembro. Ora bem, vejam só a competência deste governo. Agora que eu ouvi falar na greve e que não contava que a UGT se juntasse à CGTP, agora já estão a dizer que vamos falar, vamos dialogar. Dialogar depois de uma lei já completamente elaborada para tirar direitos aos trabalhadores? Meus amigos, sem dúvida alguma que o povo tem de ser politizado. Deixar de olhar os partidos como se fossem religiões que seguem. Ou talvez como clubes de futebol. Meus amigos, tenham tento e acreditem que partidos políticos são verdadeiras quadrilhas institucionalizadas que trabalham a seu favor, não a favor do povo. Onde é que vocês meteram o voto? Porquê é que vocês não acreditam, por exemplo, em movimentos independentes? Como, por exemplo, vou falar agora do movimento independente para uma ponta delegada melhor, ou algo assim. Portanto, um movimento independente que não obedece a partidos, que tem 9, vejam só, tem 9 elementos como deputados, mais cínico ainda do que aquilo que está a acontecer com o presidente da Câmara de Ponta Delgada. Presidente que é comandado pelo PSD, um partido, uma quadrilha institucionalizada. Os partidos só servem para isso, para seu proveito próprio e contra o povo. Vejam só, o movimento independente, não partidário, por uma ponta delgada para todos, é assim que se chama, quis apresentar um memorando, quis apresentar propostas à Câmara Municipal, só que o seu presidente não aceita memorandos, não quer ver memorandos, não aceita propostas. E são 9 deputados que ganharam os seus lugares na última eleição. Volto aqui a frisar, meus amigos, onde é que vocês meteram o voto? Não acreditem em partidos que são religiões autênticas, partidárias. Unam-se a quem quer o bem do próprio povo, a quem quer trabalhar para o próprio povo.
Este movimento de Ponta Delgada faz-me lembrar um outro que eu penso que já falei aqui antes. Freguesia de Santa Clara, de Ponta Delgada também. A junta de freguesia não tem partidos políticos metidos lá dentro. Tem, sim, uma comissão da própria freguesia que dirige a junta. Meus amigos, têm que pensar nisso. Deixar de acreditar em partidos, em políticos corruptos e sim acreditar nas comissões, nas comissões de trabalhadores, nos movimentos democráticos, que não tenham direções partidárias por trás. Isso é que o povo deve acreditar. Vejam só, encomendam-se helicópteros, com certeza que vai haver dinheiro metido no bolso, helicópteros que não servem para o serviço que é necessário, as urgências hospitalares. Um presidente de Câmara que não quer nem sequer ler o memorando de um movimento que ganhou 9 lugares municipais para bem do povo. Que é isto, meus amigos? Há muitos aí que falam, tu falas muito terra a terra. Eu não escolho palavras, eu não tenho nada à minha frente, eu não escrevo discursos, eu simplesmente pesquiso, vejo aquilo que eu entendo que não está certo e critico. Se algo, por exemplo, há aqui 2 coisas na questão dos helicópteros, sem dúvida nenhuma que eu elevo à ação de comprar helicópteros para um determinado serviço, só que do outro lado esse serviço não serve. Portanto, elevar a encomenda de helicópteros, muito bem. Agora, criticar porque esses helicópteros não servem para o que foi destinado, há que meter a boca no trombone. Há que falar, há que dizer que as coisas não são como eles dizem, como eles falam. Encomendamos 4 helicópteros. Servem para quê? Bom, vou ficar por aqui. Agora, vou falar um pouco do Brasil, o que está a acontecer no Brasil. No Brasil, o governo tenta promulgar uma lei de combate ao crime organizado. O governo que é dirigido por Lula. Ora bem, o governo tenta promulgar uma lei que combate o crime organizado. E a Câmara dos Deputados, em que a maioria deles são de extrema-direita, são fascistas e colados com a religião, não querem que isso aconteça. E porquê? Porque a Polícia Federal, que é a melhor polícia do Brasil de investigação e que tem dado muito bons resultados ao Brasil, essa polícia está a investigar precisamente elementos do governo de São Paulo, o próprio governador de São Paulo, outros asseclas ou outros bandidos que estão com ele, que estão a fazer força para mudar essa lei do governo, para combater o crime organizado. Eles estão a fazer força para tirar dessa lei a ação da Polícia Federal. Eles não querem que a Polícia Federal investigue precisamente essas facções, essas quadrilhas de bandidos.
Vocês estão lembrados que ainda há 2 ou 3 semanas atrás houve uma carnificina onde 17 ou 18 desses bandidos foram mortos. É preciso combater essa bandidagem. Só que os senhores deputados não querem que isso aconteça porque eles próprios estão como direi, estarão embrulhados, para falar assim mais terra a terra, estão embrulhados com essas fações, com essas quadrilhas. Por isso eles não querem, de maneira nenhuma, que a Polícia Federal tenha o poder para investigar essas fações e essas quadrilhas. Ora, agora digam-me, essas quadrilhas e essas fações são famosas. Tem, por exemplo, uma que é o Comando Vermelho e a outra é o primeiro Comando Capital. Portanto, Comando Vermelho é o CV e o outro é o PCC. Meus amigos, mas o que está a acontecer no Brasil não está fora dos parâmetros normais daquilo que tem acontecido lá e que acontece em toda a América Latina. Agora, o povo ignorante que vai atrás dessa bandidagem, que não deixa ou não quer deixar a Polícia Federal investigar os crimes dos próprios deputados, o que é que esse povo merece? Ser rotulado de quê? Rotulado de ignorante. E é isso que é. É isso que é. Mas uma coisa boa aconteceu ontem também. Aconteceu uma coisa boa ontem, aqui nos Estados Unidos, relativamente ao Brasil. O governo Lula conseguiu do governo Trump, e vocês sabem como é que o Trump funciona, conseguiu do governo Trump eliminar as tarifas sobre o café, sobre a carne, sobre frutas, enfim, sobre uma série grande de produtos que tinham 50% de tarifa. E agora? É uma coisa boa, sim. Não venham cá com histórias que o governo do Brasil, que o Lula é isto e é aquilo que é aquilo. Não, ele está a fazer as coisas como deve ser. Escuta, irmão brasileiro, abre o olho, porque essa gente em que vocês confiam, a maioria são bandidos. Eu já aqui falei de outra coisa, o tal orçamento secreto, em que esses bandidos deputados sacam o dinheiro que não devia ser. Eu repito aqui, esse dinheiro era distribuído pelo governo, a quem merece ser distribuído, e não os deputados a sacarem o dinheiro para os seus municípios não para as suas contas bancárias. Aliás, se vocês seguirem o que está a acontecer no Brasil, vão ver que o que eu estou a dizer não é errado. Mas eu não sou partidário, eu não acredito em partidos, não acredito em quadrilhas, eu acredito em pessoas, acredito em movimentos que possam levar o bem ao povo. E muitas coisas têm acontecido com este governo brasileiro relativamente ao povo. São salários, o salário mínimo mais elevado, enfim. Vocês sabem melhor que eu aí o que está a acontecer. No entanto, deixem de ser ignorantes. Isto serve para Portugal, serve para o Brasil, serve para todo o mundo. Acreditem que a maioria dos governos, a maioria dos deputados são corruptos, são bandidos que devem ser varridos do comando do Brasil, do comando de Portugal. Prestem atenção. Estou a falar-vos terra a terra.
Poderia escrever um discurso muito bonito e vir para aqui falar. Eu tenho aqui apenas só apontamentos, não tenho discurso escrito. Aliás, escrita eu faço melhor do que falo. Mas eu prefiro falar a linguagem do povo, terra a terra, do que estar a escrever com palavras bonitas e vir para aqui dizer que isto é assim, aquilo é assado, mas com palavras com floreados, para que o povo goste da minha presença. Eu não preciso que o povo goste da minha presença. O que é necessário é que o povo ouça aquilo que temos que dizer, aquilo que temos que criticar. Porque é para o bem do povo que nós devemos trabalhar e nunca contra. Prestem atenção, então. Na próxima semana aqui estaremos com mais. Tchau, tchau e até à próxima.